Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de Química. E nessa aula nós vamos falar sobre ligação covalente e ligação iônica, tá? Eu vou colocar dois exemplos para vocês verem como é que identifica uma ligação iônica e uma ligação covalente quando a questão propõe que você faça a ligação entre dois átomos, tá? Então, o primeiro passo você tem que fazer a distribuição eletrônica dos elétrons por camadas, para você verificar quem é que vai perder elétrons, quem é que vai ganhar, ou se os dois vão ganhar, e aí vai ter o compartilhamento de elétrons, tá? E também você acaba identificando quem é o metal e quem são os ametais, tá? Na ligação iônica, os metais são aqueles que perdem elétrons, e os ametais são aqueles que ganham elétron. Então, na ligação iônica eu tenho aí a ligação entre um metal e um ametal, ou hidrogênio e um metal, tá certo? Na ligação iônica, forma-se íons, tá? Íon positivo é aquele que perde elétrons e o íon negativo é aquele que ganha elétrons. Então, na ligação iônica eu tenho uma formação de íons. Isso é importante você também saber, tá? Na ligação covalente, eu já tenho aí que os dois vão compartilhar elétrons. Então, os dois vão receber. Na ligação covalente, eu tenho aí a ligação entre um ametal e um outro ametal. Ou a ligação entre hidrogênio e ametal, tá? Na ligação covalente, eu tenho uma formação de compostos moleculares, tá? Na ligação iônica eu tenho a formação de compostos iônicos porque formam íons, tá certo? E quem são esses metais, esses ametais na tabela periódica? Os metais são aqueles pertencentes à família 1, família 2 e família 13. Família 1 é também chamada de 1A, família 2, 2A e família 13 de 3A. Os ametais são aqueles pertencentes à família 14 ou 4A, 15 ou 5A, 16, 6A e 17, 7A. Então, fique atentos, tá? Aos dois exemplos que eu vou propor para vocês e ver passo a passo aí como é que faz a ligação, como é que identifica quando é a ligação iônica e ligação covalente e as representações, tá certo? Para se chegar aí na representação da fórmula química da ligação entre os átomos, eu tenho também passos a passos aí a ser seguidos, tá? Eu tenho a fórmula eletrônica de Lewis, que ajuda bastante, principalmente na ligação covalente, para você saber a proporção de quantos átomos eu vou ter que ligar ali para se chegar na fórmula química. Então, vejam a demonstração dos exemplos que vocês vão conseguir se sair bem na resolução de questões. Então, até mais! Então, vamos lá. Aqui diz assim, faça a ligação entre magnésio com número atômico 12 e o oxigênio com número atômico 8. Primeiro passo, para a gente fazer uma ligação química entre dois átomos, a gente sempre faz a distribuição eletrônica dos elétrons por camada, para a gente saber quantos elétrons os átomos eles precisam perder, precisam ganhar ou precisam os dois ganharem, né, para acontecer o compartilhamento de elétrons. Então, vamos fazer aqui a distribuição eletrônica desses elétrons por camadas de cada átomo que vai participar da ligação. Primeiro tem o magnésio com o número atômico 12. O número atômico 12 corresponde ao número de prótons, que corresponde ao número de elétrons. Então, eu tenho 12 elétrons aí para me distribuir. Camada K comporta no máximo 2 elétrons, vou para a próxima. Camada L comporta no máximo 8 elétrons. Somando aqui 8 mais 2, tenho 10. Então, vou para a próxima camada. Camada M comporta no máximo 18, só que eu preciso apenas de 2 para somar e dar 12. Então, 2 mais 8 mais 2, 12 elétrons, certo? Então, na última camada aqui tem 2 elétrons. O oxigênio tem número atômico 8, que corresponde a 8 prótons, que corresponde a 8 elétrons. Então, camada K
2, camada L comporta no máximo 8, mas eu preciso apenas de 6 elétrons para somar 6 mais 2, 8. Então, o que eu observo aqui? Que o magnésio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele é da família 2 ou 2A, ele é um metal, tá certo? O oxigênio é da família 16 ou 6A, porque ele tem 6 elétrons aqui na sua camada de valência. Ele é um ametal. Então, o que eu observo? Metal mais ametal, eu vou ter uma ligação do tipo ligação iônica, tá? Metal mais ametal, ligação iônica. Observe que o magnésio, se ele perder essa camada aqui, ó, ele vai ficar com a última sendo L igual a 8. Então, ele fica estável, né? Atinge aqui a estabilidade com 8 elétrons na última camada. O oxigênio, se ele ganhar 2 elétrons, na última camada L dele fica com 8. 6 mais 2, 8. Então, ele também fica estável. Então, o magnésio perde 2 elétrons e o oxigênio ganha 2 elétrons. Se o magnésio perde 2 elétrons, ele se transforma em um íon positivo. Esse íon positivo é chamado de íon cátion, tá? Porque ele vai perder elétrons, então ele vai ficar positivo. Então, ele vai ficar Mg, número atômico 12, mais 2, tá? 2 aqui, que é a quantidade de elétrons que ele perdeu. Mais, porque ele vai ficar com mais prótons do que elétrons, na quantidade de 2 a mais. O oxigênio, como ele vai ganhar, ele vai ser um íon aí negativo, que eu chamo de ânion, tá? Porque ele vai ganhar 2 elétrons. Então, eu tenho O, número atômico 8, menos, né? Porque ele vai ganhar elétrons, 2 elétrons ele vai ganhar. Beleza? Então, eu tenho aqui formação de íons, eu tenho ligação do tipo iônica. Como é que eu faço a representação aí para me chegar na fórmula química? Então, eu vou fazer a representação para chegar na fórmula química dele. Sempre você coloca primeiro o cátion, que é o íon positivo, e depois você coloca o ânion, que é o íon negativo. Então, o cátion, Mg mais 2, e o ânion aí é O menos 2, beleza? Aí, próximo passo, você vai verificar o quê? O somatório das cargas aqui, ó, mais 2 menos 2, dá um total de carga negativa, ou dá um total de carga igual a 0, não é isso? Mais 2 menos 2 dá 0. Então, a proporção aqui na fórmula química é Mg, 1 Mg, um átomo de magnésio para um átomo de oxigênio na minha ligação. Então, eu tenho aqui a minha fórmula química, tá? Devido aí à ligação entre magnésio e oxigênio, é uma ligação iônica formando um composto iônico. E a minha fórmula estrutural de Lewis? Vou colocar aqui, ó, fórmula estrutural. A minha fórmula estrutural de Lewis. O que eu tenho? Eu vou representar cada elemento com a quantidade de elétrons que eles possuem na última camada, por bolinhas. O magnésio possui 2 elétrons na última camada, então eu coloco 1, 2. O oxigênio possui 6 elétrons, então eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. O magnésio, ele doa 2 elétrons por oxigênio e o oxigênio recebe. Então, você coloca uma setinha assim, ó, saindo de quem perde, chegando em quem ganha. Então, aqui é a minha fórmula estrutural de Lewis. Vamos aqui para outro exemplo. Faça a ligação entre carbono, número atômico 6, e oxigênio, número atômico 8. Então, sempre de início, começa fazendo distribuição dos elétrons por camadas de cada átomo para você saber quantos elétrons na última camada. Então, o carbono tem número atômico 6.
Então, significa que ele tem 6 elétrons no átomo. Então, camada K comporta 2, camada L comporta 8, mas aqui só é necessário 4, 4 mais 2, 6. O oxigênio tem 8, né? Camada K, 2, camada L, apenas 6. Então, o que é que eu observo? Que o carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Para ele ficar estável, ele precisa receber 4. Ele é da família 14 ou 4A. Quem estão nessa família aí é chamado de ametal, tá? O oxigênio, ele também precisa receber elétrons para ficar estável. Então, o oxigênio, eu posso concluir que ele também é um ametal. Ele é da família 16 ou 6A. Ele é um ametal. Então, o que é que eu tenho? Ametal mais ametal, eu tenho uma ligação do tipo covalente. Os dois precisam receber elétrons para se tornar estável. Então, vamos fazer aqui a nossa representação para a gente chegar na fórmula química. Para a gente chegar na fórmula química, primeiro a gente faz aqui a representação através da fórmula eletrônica de Lewis para a gente ver quantos átomos, a proporção dos átomos aí na ligação. Então, na fórmula eletrônica, eu coloco o carbono aqui e a quantidade de elétrons que eles têm na camada de valência. No caso, ele tem 4, tá? E o oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você sempre vai organizar os pares aqui na ligação por aquele que precisa de menos, compartilhar menos para ficar estável. No caso, o oxigênio tem 6. Para ficar estável, precisa de 2. Então, ele vai compartilhar 2 pares aqui com o carbono. Observe o seguinte, esse oxigênio, ele tem os seus 6, 7 e 8 que compartilhou com o carbono. O carbono tem os seus 4, 5, 6. O carbono ainda não está estável, ele precisa se ligar com outro oxigênio para se tornar estável. Então, você acrescenta aí outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, vai se ligar aqui, ó. 1, 2. Esse oxigênio está estável, né? Porque ele precisa de 2, então ele compartilha 2 pares. E o carbono ficou estável agora, que ele já tinha 6, 7 e 8. Então, aqui é a fórmula eletrônica do carbono. Então, eu chego aqui, eu posso chegar na fórmula estrutural, onde essa fórmula representa os pares de ligação por tracinhos. Eu tenho oxigênio, 2 compartilhamentos aqui com carbono, mais 2 aqui com esse outro oxigênio. Daí, eu chego na minha fórmula química, que é resultado da ligação entre o carbono e o oxigênio. A minha fórmula química, que é um composto químico, é o chamado CO2. Eu tenho um átomo de carbono ligando a 2 átomos de oxigênio.